Em dezembro de 2000, na cidade de Fayetteville, Carolina do Norte, um crime chocou a comunidade militar local. Um capitão da Força Aérea Americana foi brutalmente assassinado no estacionamento de um complexo comercial, em circunstâncias que inicialmente pareciam um assalto que deu errado. Mas quando os investigadores começaram a escavar mais fundo na vida da vítima e de sua esposa, descobriram uma teia de mentiras, traições e manipulações que transformaria este caso em um dos crimes mais perturbadores envolvendo militares americanos. Frank Martin Thier nasceu em 26 de fevereiro de 1969, em Würzburg, Alemanha. Seus pais não eram alemães, mas seu pai estava estacionado lá no momento do nascimento. Sua mãe, Linda, era enfermeira e seu pai, também chamado Martin, era soldado. Marty era filho único e era a menina dos olhos de seus pais, especialmente de sua mãe. Infelizmente, os pais de Marty não conseguiam se entender e desde o início havia tensão entre eles. Seu pai era um homem complexo, às vezes explosivo, às vezes guardando tudo para si. Um dia, quando Marty ainda era criança, seu pai saiu de casa e nunca mais voltou. Linda sentiu uma dor profunda pelo marido que a havia deixado com uma criança em país estrangeiro. Mais tarde descobriu-se que o pai de Marty tinha esquizofrenia, fato anteriormente desconhecido pela família. Linda retornou aos Estados Unidos com o filho e foi morar com seus pais no Colorado. Ela encontrou trabalho e trabalhou duro para sustentar a si mesma e a Marty, enquanto seus pais ajudavam a cuidar dele. O avô de Linda, avô de Marty, em grande parte preencheu o papel de figura paterna. Ele também estava no exército, tendo lutado na linha de frente nos anos 1940, e era um homem caloroso e bondoso. Passou muito tempo com o neto, fazendo todas as coisas que os pais normalmente fazem com os filhos. Graças ao avô, Marty ficou fascinado com o mundo militar. Quando menino, sonhava em se tornar astronauta. Na escola, teve bom desempenho acadêmico, se destacou nos esportes, tinha muitos amigos e era bem querido. Também tinha uma relação próxima com sua mãe. Michelle nasceu em 9 de dezembro de 1970. Era a primeira filha de Anne Hoffler e Tom Forcier. O pai de Michelle, Tom Forcier, era um homem militar que mudava a família frequentemente durante a infância dela. Passaram 3 anos no Reino Unido antes de ele ser enviado para a Coreia do Sul. Depois que a família não o seguiu, seu casamento com a mãe de Michelle se desfez. Michelle também tinha 2 irmãos, uma irmã, Angela Forcier, e um irmão, Tom Forcier. Michelle amava muito o pai e sofreu com o divórcio dos pais. Após o divórcio, sua mãe se mudou para o Colorado, sua cidade natal, onde trabalhou duro para sustentar a família. Como filha mais velha, Michelle ajudava a cuidar dos irmãos enquanto a mãe estava no trabalho, e tinha uma relação muito boa com eles. Na escola, Michelle se saiu bem academicamente, mas não se destacava. Tinha um pequeno círculo de amigos e pouco tempo pessoal devido às responsabilidades de cuidar da família. A única atividade para a qual encontrava tempo era trabalhar como voluntária em um hospital infantil. Michelle gostava de ajudar os outros e era empática. Michelle e Marty se tornaram inseparáveis durante o colegial. Depois da escola, Michelle caminhava para casa com Marty, que, não tendo irmãos próprios, gostava de ajudar a cuidar dos irmãos mais novos de Michelle. Em pouco tempo, Marty se tornou parte da família de Michelle. No final dos anos 1980, Marty havia terminado o ensino médio e ingressado na Academia da Força Aérea do ZUA. Ainda sonhava com uma carreira como astronauta, mas a competição era feroz, então decidiu buscar um futuro no exército. Da mesma forma, após terminar o ensino médio, Michelle ingressou na reserva militar. Ela também se matriculou na universidade, financiando parcialmente seus estudos com o dinheiro ganho no serviço da reserva. Supostamente, ela foi até enviada para uma missão de 5 meses, pela qual recebeu uma medalha de mérito. O exército, no entanto, não era algo em torno do qual Michelle pretendia construir seu futuro. Durante o serviço, ela descobriu sua paixão pela psicologia. Marty, por outro lado,
seguiu carreira na Força Aérea e pretendia permanecer no Exército. Apesar de horários muito ocupados, eles mantiveram o relacionamento. Marty logo fez a proposta e, em 1991, o casal se casou. Michelle tinha 21 anos e Marty 22. O serviço militar significava mudanças frequentes para o casal, o que poderia ser desafiador para Michelle. Marty foi primeiro enviado para Oklahoma, onde Michelle estudou psicologia e trabalhou meio período em um berçário. No entanto, depois de algum tempo, ele foi transferido para Denver para treinamento e Michelle teve que se mudar e começar tudo de novo. Ela se mudou de Oklahoma para o Colorado. Em 1994, ela obteve um diploma de bacharel em psicologia, tornando-se a primeira pessoa de sua família a se formar na universidade. Sua família ficou muito orgulhosa. Michelle queria continuar seus estudos e imediatamente se matriculou em um programa de mestrado. Em meados dos anos 1990, o casal se mudou para a Flórida. Michelle já havia obtido seu mestrado em psicologia e começou um doutorado. Ela começou a escrever várias publicações e desejava desenvolver sua carreira no meio acadêmico, com o objetivo de se tornar terapeuta. Ao mesmo tempo, Marty estava avançando de forma constante em sua carreira militar. Enquanto estava na Flórida, Michelle trabalhou como voluntária em uma linha de apoio para vítimas de abuso. Mais tarde, ela começou a conduzir sessões de terapia e até ganhou experiência conversando com presos em uma instituição correcional. Ela também foi convidada como especialista para programas de rádio e ocasionalmente dava palestras. Michelle era respeitada em seu campo. O casamento deles parecia muito feliz. Ao longo dos anos, seus horários se tornaram cada vez mais exigentes e havia mais razões para a separação. Em 1996, Marty foi enviado por vários meses para o Kuwait em uma missão e Michelle, que não o acompanhou, achou a separação difícil. Era a primeira vez que ela ficava separada dele por um período tão longo e ela se preocupava constantemente com a segurança dele. Michelle trabalhou duro para manter o relacionamento e manteve contato regular. Ao mesmo tempo, ela se jogou no trabalho para distrair a mente. No final dos anos 1990, Marty foi novamente transferido, desta vez para a Geórgia. O casal não se mudou junto, pois Michelle havia conseguido um estágio no Alabama e decidiu aproveitar a oportunidade. Por vários meses eles viveram separados. O ano de 1999 foi particularmente desafiador para eles. Vivendo separados, eles se distanciaram. Michelle, vivendo sozinha, não precisava mais se preocupar tanto em cozinhar ou limpar. Ela gostava da independência e liberdade que isso lhe dava. Em 1998, Michelle caiu em uma profunda depressão. Ela se sentia sozinha e infeliz, e seu marido estava sempre ausente. Foi nessa época que a mulher descobriu o bate-papo na internet. Era lá que ela conseguia companhia para conversar por horas, com homens que davam toda a atenção que ela queria. Foi neste chat da internet que Michelle conheceu um homem chamado John Michael Diamond, que era sargento das Forças Armadas Americanas e casado com uma mulher chamada Lourdes. Os dois passaram a conversar todos os dias e foi crescendo uma paixão entre John e Michelle. Os assuntos dos dois eram quase sempre de natureza sexual, mas eles se davam muito bem e adoravam ficar horas falando sobre a vida. Para comemorar o relacionamento, o casal de amantes viajou para a Holanda, onde se divertiram muito. Depois visitaram uma ilha no Caribe chamada Saba, que também pertence à Holanda. Durante essa viagem, chegaram a cogitar fazer residência na ilha e começar uma nova vida. Michelle até se candidatou para trabalhar na faculdade local de medicina. Porém, quando descobriram que a faculdade era administrada por um executivo norte-americano que os conhecia, acharam melhor voltar aos Estados Unidos para evitar problemas legais, já que em alguns estados americanos o adultério é crime. Quando voltaram, Michelle reatou com Frank, mas mantiveram casas separadas. É óbvio que ela não terminou com John, continuando a relação com ambos os homens. Ainda saía com outros rapazes que conhecia pela internet. Em outubro de 2000, resolveu reatar definitivamente com Frank
e voltaram a viver na mesma casa. Mas quando o marido viajava, ela aproveitava para se divertir com outros contatos. Michelle continuava o affair secreto com Diamond sempre que possível, mantendo múltiplos relacionamentos online, enquanto fingia estar reconciliada com o marido. No dia 17 de dezembro de 2000, o casal participou de uma confraternização de fim de ano em um restaurante com o Dr. Thomas Harben, que dividia escritório com Michelle. As testemunhas confirmaram que o casal segurava as mãos e parecia feliz e carinhoso durante toda a festa. Depois do jantar, Michelle pediu para Frank passar no escritório antes de irem embora, pois precisava pegar alguns livros para estudar casos de pacientes. Frank concordou e ficou esperando no carro enquanto ela subiu ao escritório no segundo andar do complexo comercial. Passaram-se vários minutos e Michelle não retornava. Frank ficou preocupado e resolveu subir para ver o que estava acontecendo. Por volta das 22h30, enquanto subia a escada externa, escutou um barulho vindo dos arbustos. Quando se virou para ver, foi atingido por 4 disparos. 2 acertaram os ombros e 2 as pernas. Ele caiu no chão, e nesse momento o atirador se aproximou e deu o último tiro na cabeça, tirando todas as chances de sobrevivência. A execução foi friamente calculada para garantir a morte da vítima. Michelle alegou ter ficado desesperada ao ouvir os tiros do escritório. Michelle disse que gritou o nome do marido e, quando chegou na porta do prédio, encontrou Frank caído em meio a uma poça de sangue. Desesperada para ligar para a emergência, percebeu que havia esquecido chaves e telefone no escritório trancado. Como não conseguia carregar Frank, entrou no carro dele e dirigiu cerca de 3 quilômetros até uma locadora de vídeos. Segundo o gerente Condra Fuzzy, ela estava descalça com manchas vermelhas nas mãos e rosto, mas notavelmente calma, apesar do caos. Não estava chorando nem tremendo, mesmo com roupas manchadas de sangue. Após ligar para a emergência, correu de volta ao complexo. Quando os paramédicos chegaram, encontraram Michelle agarrada ao marido, chorando e dizendo para ele aguentar. Infelizmente, quando os médicos chegaram, não havia mais nada a fazer e o óbito foi declarado no local. Foi descartado roubo, já que nada foi levado. Marty foi atingido por 5 tiros certeiros, incluindo um na cabeça, como se o atacante quisesse garantir que não sobreviveria. Michelle foi testada para resíduos de pólvora com resultado negativo. Os investigadores questionaram por que ela foi à locadora distante em vez de usar o telefone do escritório. E seu comportamento controlado chamou atenção como algo incomum. Michelle chorou intensamente durante o funeral e comprou uma coroa cara de flores, mandando gravar uma frase na lápide. Disse a amigos e familiares que ela e Frank tinham diferenças, mas que agora percebia o quanto o amava. Declarou estar arrependida das brigas e ter perdido o grande amor da vida. Jurou justiça pelo marido, prometendo mover céus e terras para descobrir quem havia feito aquilo. As investigações iniciaram imediatamente após o crime. Os policiais descartaram a possibilidade de um roubo que deu errado, afinal, nada tinha sido levado da vítima. A polícia acreditava então que se tratava de uma execução, tendo em vista que a vítima trabalhava para a Força Aérea Americana e poderia ter algumas inimizades até mesmo no trabalho. Os oficiais recorreram às câmeras de segurança no entorno da residência do casal para ver se encontravam algum suspeito que pudesse estar observando a casa. Foi neste momento que as autoridades perceberam que havia uma visita frequente na residência do casal. Essa visita frequente era John Diamond, que aparecia constantemente nas imagens de câmeras de segurança visitando a casa de Michelle e Marty. Os investigadores do caso resolveram interrogar o homem, que disse que no dia e horário do assassinato estava em casa com sua esposa e sua sogra assistindo um filme e comendo pipoca. A mulher do John, chamada Lourdes, realmente confirmou o álibi do marido quando questionada pelos policiais. Por causa dessa confirmação e por não haver outras evidências diretas conectando-o ao crime naquele momento, Diamond foi inicialmente descartado como suspeito pelos investigadores. No entanto, alguns dias depois do primeiro depoimento,
A esposa de John ligou para a polícia com informações completamente diferentes. Lourdes disse que tinha mentido em seu depoimento anterior e que agora estava pronta para dizer toda a verdade sobre o que realmente aconteceu na noite do assassinato. Ela revelou que na noite do dia 17 de dezembro de 2000, ela, seu marido e sua mãe realmente estavam assistindo um filme em casa. Porém, por volta das 21 horas, John recebeu uma ligação telefônica e disse que precisava sair urgentemente. A desculpa que ele deu à esposa era de que precisava resolver uma questão importante no quartel militar. Ele então trocou de roupas rapidamente e saiu de casa por volta das 21h10, deixando a família assistindo ao filme. Com essa nova informação sobre a ligação recebida por Diamond, a polícia solicitou imediatamente a quebra do sigilo telefônico para investigar quem havia feito a chamada. Os registros telefônicos revelaram uma descoberta crucial. A chamada que John recebeu às 21 horas havia sido feita do telefone de Michelle. Essa ligação foi feita apenas minutos antes do horário estimado do assassinato de Marty, criando uma conexão direta entre Michelle e Diamond no momento crítico do crime. Quando os investigadores confrontaram Michelle com essa evidência e perguntaram sobre a chamada telefônica que ela havia feito para John, ela negou categoricamente que tivesse feito essa ligação. Michelle disse aos policiais que devia ter algum problema com os registros da operadora telefônica e que ela não havia ligado para Diamond. Enquanto as investigações prosseguiam, os detetives descobriram uma informação que levantou uma grande bandeira vermelha no caso. Uma semana antes de morrer, Frank havia feito um seguro de vida no valor impressionante de $500 mil, e a única beneficiária deste seguro era sua esposa Michelle. A coincidência temporal entre a contratação da apólice e o assassinato era extremamente suspeita. Poderia ser mera coincidência, mas os investigadores acharam bastante estranho que um homem jovem e saudável fizesse um seguro de vida tão alto justamente uma semana antes de ser brutalmente assassinado. Essa descoberta fez com que Michelle passasse a ser vista com mais suspeita pelos detetives. Em fevereiro de 2001, durante o aprofundamento das investigações, a polícia descobriu informações cruciais sobre a arma usada no crime. John Diamond, na semana em que Frank foi assassinado, havia emprestado de um amigo uma pistola calibre 45mm, exatamente o mesmo modelo que havia sido utilizado nos disparos contra Frank. Quando esse amigo solicitou a devolução da arma emprestada, John deu uma desculpa estranha. Disse que ladrões tinham quebrado a janela do seu carro e roubado a pistola durante a noite. Essa explicação sobre o roubo da arma soou muito conveniente para os investigadores, especialmente considerando o timing do suposto furto. Os investigadores também conseguiram analisar mais câmeras de segurança da região onde o crime aconteceu. As imagens revelaram que na noite do assassinato, o carro de John Diamond ficou por um tempo considerável próximo ao complexo de salas comerciais onde ficava o escritório de Michelle, ou seja, bem próximo à cena do crime. Essa evidência visual contradizia completamente a alegação de Diamond de que sua arma havia sido roubada do carro durante um assalto. Se o carro estava próximo ao local do crime no horário do assassinato, como a arma poderia ter sido roubada em outro lugar? Para os detetives, ficou claro que o suposto roubo da pistola foi encenado para despistar as autoridades e destruir a evidência que conectava Diamond diretamente ao assassinato de Marty. Enquanto as investigações prosseguiam, Michelle e Diamond continuaram seu relacionamento normalmente após o crime, como se nada tivesse acontecido. A vida do jovem casal seguiu na maior normalidade possível. Eles até fizeram uma pequena viagem para a Flórida, onde curtiram bastante em fevereiro de 2001, demonstrando total despreocupação com a situação. Michelle não demonstrava sinais de luto genuíno que seriam esperados de uma viúva recente. Seu comportamento descontraído e feliz era completamente incompatível com o de uma mulher que havia perdido o grande amor da vida há apenas alguns meses. Para os investigadores, essa atitude reforçava as suspeitas
de que ela estava envolvida no assassinato do próprio marido. Com base nas evidências circunstanciais que haviam coletado, em março de 2001 foi emitido um mandado de prisão para John Diamond. Ele foi acusado formalmente de homicídio doloso e obstrução da justiça. A polícia tinha certeza de que Michelle estava envolvida na morte do próprio marido, mas como ainda não tinham provas suficientes contra ela, a mulher continuou livre enquanto Diamond foi preso. Por ser militar, John foi preso pelas autoridades militares no Fort Bragg, onde seria julgado pelo sistema de justiça militar americano. Em agosto daquele mesmo ano, o julgamento de John Diamond começou. Michelle foi chamada para testemunhar como testemunha principal, já que era peça fundamental para esclarecer o relacionamento entre ela e Diamond e os eventos que levaram ao assassinato. No entanto, durante todo o julgamento, ela invocou a Quinta Emenda, fazendo uso do seu direito constitucional de se calar e não criar provas contra si mesma. Por Diamond fazer parte do exército norte-americano, ele foi julgado por um tribunal militar composto por 5 oficiais militares que analisaram todas as evidências apresentadas pela promotoria. O júri militar considerou John Diamond culpado de todas as acusações apresentadas contra ele. Desta forma, John Diamond foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Como consequência da condenação por assassinato, ele perdeu sua patente militar e todos os benefícios relacionados ao serviço, conforme procedimentos militares americanos para condenações criminais graves. Durante o julgamento, Diamond consistentemente negou ter matado pessoalmente o capitão Marty Thier, mas alegou ter sido manipulado por Michelle, sugerindo que ela foi quem orquestrou o planejamento do crime. Mas a promotoria não estava contente apenas com a condenação de John, porque tinham certeza de que a cabeça da operação era Michelle. Então continuaram investigando e reunindo provas. Neste período, descobriram que Michelle havia se mudado para Nova Orleans e ficaram de olho nos movimentos da mulher. No entanto, ela simplesmente desapareceu do mapa após a condenação de Diamond. O que as autoridades não sabiam é que Michelle já tinha se preparado para este momento. Quando se mudou para Nova Orleans, ela fez novos documentos e mudou sua identidade. Michelle agora se chamava Lisa Pendragon, criando uma nova identidade completamente falsa para despistar as autoridades. A mulher também passou por várias cirurgias plásticas e mudou totalmente sua aparência física. Ela alterou características faciais, mudou a cor dos cabelos e se tornou uma pessoa totalmente diferente da antiga Michelle Thier. A essa altura, a mulher já estava em posse do seguro de vida do ex-marido. Então ela tinha bastante dinheiro, $500 mil, para cobrir seus rastros e financiar toda essa transformação radical de identidade e aparência. Em maio de 2002, a polícia indiciou Michelle por assassinato em segundo grau, depois do John revelar aos oficiais sobre o envolvimento de Michelle no crime. Ele disse que foi ela que planejou tudo e que ele só fez o que fez por amar demais Michelle. O problema agora seria encontrar a mulher que basicamente não existia mais fisicamente. Foi intensificada uma caçada nacional para encontrar Michelle, mas os investigadores precisaram quebrar muito a cabeça até perceberem que ela tinha trocado de nome e possivelmente mudado sua aparência para despistar as autoridades. A pista de onde ela estava e sua nova identidade veio de um homem que havia trabalhado no U.S. Marshals Service, que é um órgão federal de caça. A informação era de que possivelmente Michelle estava namorando um homem chamado Don Hotel. Este homem foi levado até a delegacia para prestar depoimento e falar sobre sua namorada. Depois disso, as autoridades tinham certeza que a namorada do Don era Michelle, que estava utilizando o nome de Lisa. Dom então levou os policiais até o endereço de sua namorada, que estava morando na Flórida, em Fort Lauderdale, bem pertinho da praia. Ela estava curtindo bastante a vida luxuosa. No dia 5 de agosto de 2002, Michelle Thier foi presa pelo assassinato de seu marido.
A promotoria ofereceu um acordo para Michelle. Caso confessasse o crime em detalhes, seria sentenciada apenas a 8 anos de prisão. Mas a mulher não aceitou, pois tinha certeza de que convenceria o júri de sua inocência. O julgamento começou em setembro de 2004. A promotoria apresentou aos jurados 88 mensagens que Michelle tinha com John e outros homens, além do histórico de buscas do computador, mostrando pesquisas sobre como emitir documentos falsos e como se livrar de um assassinato. Foi revelado que Michelle estava tendo um caso amoroso com seu próprio advogado de defesa. Michelle foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, e continua presa na Anson Correctional Institution for Women, Carolina do Norte.